Oi, pessoal aqui do meu WhatsApp. Eu vou compartilhar aqui com vocês algo que tá no meu coração faz tempo, né? Tempo é exagero, mas tem fortalecido agora nos últimos meses aí. Acompanhando um pouco mais a política, porque afinal de contas em férias a gente acaba tendo oportunidade de acompanhar muita coisa e não que eu seja política assim, né? Vamos dizer, não. Até porque eu confesso que eu tenho um pouco de medo de ficar expressando a minha opinião. Porque às vezes a gente fala que vive num país democrático, mas na realidade, às vezes você expressa a sua opinião, ninguém quer entender, né? E se não concorda com a sua opinião, já quer fazer você ficar calado ou te fazer parecer mal aos olhos, né, dos outros. Então, às vezes eu prefiro ficar na minha, não ficar expondo minha opinião nem nada. Mas, gente, eu tô maravilhada com algumas coisas que Deus tem compartilhado comigo na palavra. Eu me dispus a estudar. Estudar é pesado, mas vamos dizer ler e refletir o livro de Deuteronômio nesse período meu de férias. Inclusive, as férias já estão finalizando e eu não consegui terminar 34 capítulos de Deuteronômio. Eu estou no capítulo, eu vou ler agora o 16. Eu consegui ler até o 15. Mas do capítulo 1 ao 15, quanta riqueza em Deuteronômio. Mas o que eu quero compartilhar aqui é sobre a realidade do nosso ex-presidente Bolsonaro. E aqui eu digo assim, se você não entenda, Isis, você é bolsonarista? Não, eu sou de Cristo e eu concordo com alguns valores que para mim são perfeitos e agradáveis à luz do evangelho. Então, não é ser bolsonarista ou ser de direita ou nada disso. Eu sou professora, então isso já é uma crítica, porque dentro de muitas escolas por onde eu passei, o fato de eu ser cristã e eu defender que eu me identifico sim com a direita, que eu defendo muitos desses valores e que a esquerda e muitos dos valores esquerdistas não cabem para minha vida e não é o que eu quero para minha casa e para minha família. Então, quando já vê tudo isso, né, professora, e que não se identifica com as defesas, as pautas de defesa da esquerda, você já é bem assim rechaçado. Mas enfim, eu estava aqui meditando e quando eu comecei a ver toda essa situação do Bolsonaro, eu fiquei bastante pensativa, sabe, gente? Como se eu estivesse no lugar dele. E aí Deus foi me dando algumas palavras no meu coração para eu refletir. Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. Aí Deus pôs no meu coração sobre a situação lá de Jacó e Esaú, irmão dele, que Jacó mandou presentes para Esaú antes de se encontrar com ele. Claro que naquela época os presentes eles eram físicos e materiais, eram juntas de boi, rebanhos, era ouro, era prata e por aí vai. Mas hoje, depois que Jesus veio, os presentes que a gente tem que dar para o nosso inimigo, ele é espiritual. E até eu fiz um vídeo, mas eu não quero que você vá no YouTube curtir o vídeo, porque às vezes vai atrapalhar meu algoritmo lá no YouTube. Mas eu fiz um vídeo falando sobre o presente que abençoa aquele que dá. Tem um livro até do missionário R.R. Soares que fala sobre isso, presente, a dádiva de que abençoa quem o dá. E às vezes, meus queridos, a gente quer orar pelo Bolsonaro porque ele é um homem bom, um homem justo. Para quem acredita nisso, quem não acredita tá tudo bem. Mas a gente esquece que nós temos que orar pelo ministro também. E por que isso? Porque se fosse Jesus, Jesus só cuidaria do bom? Que a gente acha que é bom? Ou Jesus visitaria aquele que é humanamente maldoso? Olha o que aconteceu com Paulo de Tarso, né? Na verdade, Saulo de Tarso e depois ele virou Paulo. O Senhor visitou ele e ele perseguia e matava os judeus, o povo de Deus. Então, queridos, eu e você cristão, a gente tem que orar por quem nos persegue. Não é que morra o perseguidor, não, que Cristo o alcance e o converta. E aí vem da notícia hoje que eu vi, né, que o ex-presidente, ele saiu da superintendência da PF e foi para Papudinha. Depois você vê aí na internet. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu pude enxergar José dentro das prisões lá do Egito, dentro da cela, e o Senhor guardando ele. O Senhor prosperando a vida dele, mesmo no caos. Querido, então eu e você que é cristão, eu não estou falando com quem não crê na palavra. Se você é dos meus contatos e não crê na palavra, tá tudo bem.
A gente é amigo aí, conhecido, sei lá, tá nos meus contatos e tá tudo bem. Mas se você é um crente que crê em Jesus, vamos orar pelo ministro. O Bolsonaro está recebendo uma grande proteção espiritual por muitos que creem em Cristo, que gostam dele. Então ele tem já uma, vamos dizer assim, uma armadura espiritual para ele, né? E não que a gente não vá orar por ele, nós vamos. Mas eu quero te convidar a orar por aquele que persegue. Eu quero te convidar a orar por aquele que apresenta, vamos dizer assim, problema para nós. Faça isso, meu irmão, vamos orar. Orar por quem persegue, em nome de Jesus. E que Deus possa falar mais ao seu coração. Lê a Bíblia, bebe água, manda mensagem para sua mãe, para os seus queridos, para as pessoas que você ama. E se tem algum problema que você ainda não resolveu, resolve logo. Porque se Jesus voltar hoje, não tem como resolver mais nada. É só subir para a glória ou ficar aqui na tribulação. Beijo, Deus abençoe.